Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos hoje à correção da tarefa do dia 16 de abril, certo? Então, era do capítulo 7, Formações Vegetais, Domínios Morfoclimáticos e Biomas Brasileiros. Já esclareço que os domínios morfoclimáticos, né, conteúdo presente nesse livro aqui do Titio Absaber, nós vamos trabalhar presencialmente, nós vamos trabalhar através de seminário, tá? Mas isso esperamos que em breve, tá? Enquanto isso, a gente vai fazendo as outras atividades, certo? Então, primeira questão pedia o seguinte: com suas palavras, explique a diferença entre biomas e ecossistemas. Então, gente, o ecossistema, ele é menor que o bioma. O ecossistema é um conjunto de seres vivos interagindo com o ambiente. Eu lembro uma vez, eu estava na saída de campo, e o professor olhou para o chão e viu ali um cocô de vaca, né, fezes de vaca. E aí ele apontou e disse: isso aqui é um ecossistema ou não é? E a gente ficou todo meio assim: oi, como assim? Isso é um ecossistema? E sim, é um ecossistema. Aí ele fez toda a explicação. Primeiro ele riu da cara da gente, né, simpaticamente. Depois ele fez toda a explicação, que é sim um ecossistema, em função do que? Tu tem uma série de organismos vivos ali interagindo, e interagindo com o meio, com o ar, com a umidade, com a água, com o solo, enfim. Então, tinha assim ali uma interação e era um ecossistema, tá? O bioma já é algo maior. Tu já vai ter um agrupamento contínuo de vegetação, tu vai ter já uma região que ele abrange, né? Lembrando que quando a gente trabalhou região, a gente viu muito que a região ela vai ser organizada de acordo com os critérios que a gente estabelece, certo? Então, a vegetação pode sim ser um critério para estabelecer uma região. Vai ter condições geoclimáticas semelhantes, histórico similar dessas plantas e uma biodiversidade. Então, isso vai caracterizar um bioma, certo? Então, os ecossistemas, gente, eles podem ter vários tamanhos, eles não vão ter uma área geográfica delimitada, e eles estão dentro dos biomas, certo? Então, os ecossistemas fazem parte dos biomas. Tranquilo? Entendido? A número 2, caracterize os manguezais e justifique sua importância. Vou primeiro pela importância. Os manguezais, eles são berçário para muitas espécies, para uma diversidade de crustáceos, para peixes que vivem ali, para vários invertebrados, para aves, tá? Então, os manguezais, eles são bastante importantes nesse sentido, de servir de berçário para diversas espécies. Para que tu tenha um manguezal, tu precisa da junção de dois elementos, da água doce e da água salgada. Então, os manguezais são ecossistemas marinhos, tá? Ou melhor dizendo, costeiros, porque tu precisa do quê? Da desembocadura de um rio, que aí vai trazer a água doce e que vai interagir com a água salgada do mar. Então, conforme a maré sobe ou ela desce, tu vai ter essa questão do ambiente propício. As plantas dos manguezais, como elas são? Elas são adaptadas à salinidade, certo? Então, por quê? Porque elas vivem num ambiente salobro, que tem essa interação da água do rio, que está desaguando no mar, e a alternância de maré, certo? Além disso, as raízes são pneumotóforas. O que é isso? São raízes aéreas. Elas ficam para fora da terra, certo? Então, tu vê aquele conjunto de raízes, aquele entremeado de raízes fora da terra, certo? E fora da água também. São ali raízes aéreas, para que a planta possa respirar, certo? É interessante que na costa do Brasil a gente tem manguezais em várias áreas. Certa vez, um aluno perguntou: prof, mas por que não tem manguezal aqui no Rio Grande do Sul? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos sim desembocadura de rio, né, que deságua no mar, mas a gente não vai ter isso em função do quê? Da temperatura aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em função da temperatura, nós não temos manguezais. Nós vamos ter
ali na região de Rio Grande, ali na desembocadura da Laguna dos Patos, no Oceano Atlântico, naquela área toda ali, a gente vai ter o chamado marisma, que é como se fosse um pântano salgado, tá? É bem menos, com bem menos biodiversidade do que a gente tem no mangue, tá? O mangue tem uma biodiversidade muito maior, é muito bonito de se ver o mangue, certo? Infelizmente, ao longo dos anos, muito da vegetação de mangue, do ambiente de mangue, foi destruído. A população achava sujo o mangue, porque ele tem aquele aspecto lodo e tudo mais. Tu tem essa mistura. Então achavam que era uma coisa insalubre. Então muitos dos manguezais foram aterrados, né, foram removidos e tudo mais. Então a gente tem poucas áreas hoje que tem o mangue preservado, mas é uma região as áreas de mangue são de grande importância para a biodiversidade, certo? Os mangues fazem parte da Mata Atlântica, tá? Dentro da Mata Atlântica a gente tem uma variação de ambientes. Os mangues estão dentro da região de Mata Atlântica, certo? Vamos para a próxima questão. Ai, tem duas fotos aqui. Ai, uma fez tum-tum no meu coraçãozinho, gente. Ali a número 3 diz assim: analise as fotografias abaixo e responda as questões. A primeira foto ali, gente, é de Pirenópolis, Goiás. É lindo Pirenópolis, é belíssimo. Tem uma série de cachoeiras lindíssimas, né? Pirenópolis tem a cidadezinha, assim, é uma cidade mais antiga, tipo uma vilinha hippie, sabe? É muito bacana. Ai, saudade de viajar. Como diria Drauzio Varela, saudade de viajar, né, minha filha? Por aí. E a segunda foto, gente, é em Icapuí, no Ceará, tá? O que vocês observam das duas fotos? Elas são bastante diferentes, tanto no tipo de vegetação, e a partir do tipo de vegetação tu consegue inferir também o tipo de clima, certo? Então, na letra A, diz assim: identifique os biomas representados acima. Então, da foto 1, o bioma é o cerrado, certo? Na foto 2, pelos cactos ali, vocês já matam que é caatinga, certo? A letra B, regiões geográficas em que se encontram. Então, a foto 1, como eu falei antes, é Goiás, né? Tá na região centro-oeste, tá? A gente tem um pouco de cerrado também no nordeste e no sudeste, tá? A Caatinga, a maior porção dela tá no nordeste, mas a gente tem um pedacinho do sudeste, ali, aquela região do norte de Minas. Tem uma área de Caatinga ali também, certo? Deixa eu ver a questão, a letra C. Apresente duas características distintas entre esses biomas. Então, o que acontece? Nós temos no Cerrado as chuvas por um tempo maior. Por mais que no Cerrado nós tenhamos uma estação seca e uma chuvosa, a gente não percebe como aqui no Sul as 4 estações. A gente percebe a estação da chuva e a estação seca. Mas mesmo assim, esse bioma, ele tem uma pluviosidade maior que a Caatinga. E a pluviosidade, gente, ela tá bastante relacionada ao quê? A biodiversidade. A vida precisa de água, certo? Então, quanto maior a disponibilidade de água, quanto mais amenas são as temperaturas, sem uma grande variação, sem uma grande amplitude térmica, isso acaba favorecendo a biodiversidade, certo? Ai, saudade. Vamos para a próxima, então. A próxima é um trecho do Titiob Saber. Vamos ao trecho. O arranjo espacial das áreas nucleares dos domínios de natureza inter- e subtropical brasileiros tem uma relevância especial para o reconhecimento da continuidade ou uniformidade relativa dos ecossistemas regionais. Os 2 imensos domínios florestais do país, macrobiomas continentais, apresentam fisionomicamente aparente homogeneidade biótica, que exige tratamento ecológico mais atento. Então, uma aguinha, né, gente, necessário, muitos vídeos.
A letra A diz o seguinte: identifique os 2 imensos domínios florestais brasileiros e dê as características de cada um deles. Então, quais são os 2 domínios que o Web Saber está falando aqui? Ele está falando do domínio amazônico, né? Floresta amazônica, que apresenta o quê? Grande, imensa biodiversidade e altas temperaturas durante todo o ano. Lembra que a amplitude térmica da Amazônia é bem pequena, é coisa de 5 graus. Isso eu tô falando de variação anual, tá? E o outro domínio é o dos mares de morro, que dentro do domínio dos mares de morro a gente tem a vegetação da Mata Atlântica, tá? Uma das mais devastadas no país, porque ela é devastada desde o período da chegada dos portugueses no Brasil, né? Da invasão portuguesa. O relevo também é diferenciado. Nós temos maiores altitudes no relevo dos mares de morro, né? No relevo da floresta... Desculpa, no relevo da Mata Atlântica, certo? E tanto um quanto o outro, né? Esses 2 domínios apresentam uma grande biodiversidade. Por quê? A floresta amazônica, o domínio amazônico, tu tem toda a questão do clima equatorial, bastante pluviosidade. E os mares de morro, aqui, a Mata Atlântica, tu tem a umidade vinda do Oceano Atlântico. Então, isso também vai gerar uma grande biodiversidade, certo? Entendido? Letra B. Relacione os climas predominantes de cada um desses domínios. Já dei spoiler, né? Pra variar, bem coisa minha isso. Então, o que acontece? Os 2 climas são quentes e úmidos, certo? O clima equatorial, então, ele é úmido, né? É o de maior precipitação que nós temos no Brasil. E o clima tropical de altitude que a gente vai ter nos mares de morros, ele também é úmido, certo? Então, são 2 climas quentes e úmidos. Lembrando que se tu tá numa região muito elevada, a temperatura vai diminuir, né, em função da altitude. Lembra que no clima a gente não tem um único fator determinante. A gente tem soma de fatores, certo? A gente tem interação entre os fatores. Lembrando sempre, nosso planeta é um organismo vivo e que está em constante interação, certo? E deixa eu ver o que mais. Letra C. Os domínios abrangem áreas de que regiões geográficas brasileiras? Então, quando as questões são assim, a gente pensa direto nas 5 macro-regiões, tá? Então, o domínio amazônico, basicamente região norte e parte do centro-oeste. O domínio dos mares de morros, tu tem parte do sudeste e parte do nordeste, tá? A região sul, a gente tem a questão da da Mata Atlântica, né, em alguns trechos, mas a gente não tem os mares de morro, certo? Então depois a gente vai ver melhor os domínios morfoclimáticos, porque os domínios de natureza do Web Saber, né? Porque eles levam em consideração mais variáveis que só a vegetação. Eles levam em consideração relevo, solo, hidrografia, além do clima, certo? Então, mais variáveis que ele levou em consideração para fazer essa questão dos domínios. E os domínios também é interessante porque ele tem as faixas de transição, certo? Mas a gente vai ver esses com calma, seminário belíssimo que vocês vão apresentar, vou levar o Web Saber para assistir vocês, certo? A letra D é uma questão mais pessoal, né? Se você vive em algum desses domínios. Não, nós não vivemos nesses domínios, né? E nenhum dos dois, nem no Amazônico, nem nos mares de morros. Nós estamos aqui no Pampa, tá? Aqui a gente já pode classificar como Pampa. Certo, pessoal? Ai, desculpa. Só engasguei, viu? É sempre importante deixar claro em tempos de pandemia, né? Foi só uma engasgadinha básica. Vou para a questão, então, de número 5, pessoal. Observe o mapa abaixo, elaborado com dados extraídos de relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas.
que diz que a mudança do clima pode afetar alimento e energia do país. Depois responda. Em outro vídeo, gente, eu falei para vocês um pouco da questão da seca aqui no sul, né? Em sala de aula a gente falou muito. Eu lembro no passado das questões do Enem do ano passado que vocês levaram para mim, lembro? E a gente discutiu bastante a questão do impacto que a perda de floresta amazônica tem para o nosso clima. Porque na mesma latitude que nós nos encontramos, outras áreas do mundo são desérticas. Lembra que a gente comentou que aqui a gente não é um grande deserto em função dos rios voadores, né? De toda a umidade que vem da floresta amazônica. Então, a importância da gente não destruir esses grandes biomas, certo? Então, tem um mapinha bonito ali e tal. E nesse mapa, gente, a gente tem a questão do quê? Do aumento da temperatura e da redução de chuva. É o que a gente observa para todos os biomas brasileiros. A gente tem um aumento da temperatura e a redução da quantidade de chuva. E isso é bastante preocupante para um país como o nosso, que vive, que tem toda a sua organização com base no quê? Com base na agricultura e na pecuária, certo? Então, para o Brasil, é um grande prejuízo essas mudanças climáticas. A letra A, gente. Vamos para a letra A. Qual bioma apresentará a maior elevação de temperatura, caso se confirmem as previsões do relatório mencionado? Então, a gente vai ter um maior aumento das temperaturas no bioma amazônico, certo? De 1 a 6 graus Celsius. Isso é bastante, gente, levando em consideração que a temperatura lá já é elevada durante o ano todo, certo? São pouquíssimos os momentos em que tu tem uma temperatura um pouco menor lá, certo? Letra B. Qual bioma apresentará maior diminuição das chuvas? Tenso, gente, porque é o bioma da Caatinga, que tu já tem um clima semiárido com pouca precipitação. Então, se a previsão se confirma, a quantidade de chuva na Caatinga pode diminuir de 10% a 50%. Nós temos áreas aqui que já chove 750 milímetros por ano. Se a previsão se confirma em 50%, a gente fica com precipitação praticamente de deserto, tá? Que é em torno de 250 milímetros por ano. Então, vai inviabilizar a sobrevivência de uma série de grupos populacionais que vivem ali, certo? Vamos para a letra C. Elabore uma conclusão em relação ao mapa. Então, a gente pode tirar desse mapa uma série de conclusões. Que o clima no Brasil, se confirmando as previsões, se alteraria fortemente, que traria uma série de problemas econômicos, além dos problemas ambientais, que se confirmando o que está acontecendo, a questão da expansão do desmatamento como temos hoje, apoiada pelos governantes, né, a questão da grilagem de terra e tudo mais, a gente vai ter um colapso no sistema ambiental, perdas incalculáveis na agricultura, nós não teremos alimentos para a população toda, nós não teremos água para a população toda, certo? Além da perda de toda a biodiversidade, perda de espécies animais, de espécies vegetais. Gente, a gente tem que pensar que a extinção de uma espécie é o fim de uma espécie. Uma vez que a espécie é extinta, ela acaba. Tu não tem como trazer de volta. O Jurassic Park é filme de ficção, tá? Tu não tem como trazer de volta essas espécies. Então, a gente pode estar destruindo, ao destruir a floresta amazônica, a cura de várias doenças. Plantas e animais que podem produzir, que podem ser usados para, a partir deles, produzir a cura para uma série de doenças. Certo? Além disso, quando tu destrói os ambientes naturais, tu tem a ampliação de doenças também. Você vai pensar há 20 anos atrás, não se falava em dengue aqui na região sul. Por quê? Porque ela era mais fria.
Então, o mosquito da dengue, ele não se proliferava com a facilidade que ele se prolifera hoje. Se a gente vai pensar, a gente está vivendo um surto de dengue. A questão da febre amarela também, que a febre amarela ainda tem a vacina, né? A dengue não tem. E, além disso, a questão de surtos de sarampo, que é um absurdo, porque a vacina para sarampo existe há muitos e muitos anos, certo? Então, quando a gente pensa nas questões ambientais, elas estão intimamente relacionadas com as questões de saúde pública, gente. A gente já discutiu algumas vezes a questão do prejuízo que os agrotóxicos trazem, né? Eu sei que tem gente que defende os agrotóxicos e eu tenho vontade de dizer, se tu defende tanto, bebe de canudinho. Pega o galão e bebe de canudinho pra ver se é bom. Porque o negócio que tu põe na planta e que depois de dias que tu colhe a planta, nenhum animal chega, nenhuma espécie de inseto chega ali e tu vem me dizer que é bom. Fora que, com esse uso indiscriminado de agrotóxico, gente, a gente acaba com as abelhas. Ai, professora, eu não gosto de abelha, não gosto de mel. Bom, problema é teu, meu bem. Mas a abelha, ela não tem só esse papel. A abelha é uma das grandes polinizadoras. Ela viabiliza a agricultura. Como é que tu vai ter uma agricultura sem insetos para polinizar? Compreende? Tu não vai ter agricultura. Não adianta tu defender o agronegócio se tu tá terminando com espécies que são fundamentais para a produção agrícola. Compreende? Então, existem formas de controlar pragas que não agridem o ambiente da forma como se está se usando hoje. Certo? Então é importante que vocês pensem o rumo que as questões ambientais estão tomando no Brasil e no mundo e o futuro que nós teremos. Vocês viram aqui que as previsões das mudanças climáticas são para o ano, até o ano de 2100. Nós já estaremos quase partindo, né? Ninguém aqui vai ficar para semente, mas e os filhos, e os netos, e os bisnetos? Que mundo terão para viver, certo? Então é importante que se pense em todas essas questões. Tranquilo, pessoal? Então, espero que estejam bem, que estejam se cuidando, tá? Para que logo a gente possa estar junto, reunido e aprendendo, certo? Então, qualquer dúvida me envie um e-mail. Espero ter ajudado com esse vídeo, que ele foi além da correção em si, mas que eu trago algumas questões para que vocês pensem, né? Eu dizer que a gente discute, bom, eu preciso de alguém para, né, como interlocutor para poder discutir o tema. Sinto saudade das nossas discussões em sala de aula, certo, gente? Então, até o próximo vídeo, espero logo estarmos todos juntos reunidos. Beijo, tchau!